Prepare-se para uma reviravolta inesperada. Antes de mergulhar nesta história de traição e triunfo, dê um gosto neste vídeo e subscreva o nosso canal para mais relatos que o deixarão sem fôlego. Está pronto para a verdade? O tilintar das taças de champanhe costuma anunciar uma celebração. Mas no jantar anual da fundação da família Castelo tornou-se o som de uma vida a estilhaçar-se. Diante da alta sociedade de Lisboa, o patriarca multimilionário, um homem que aparentemente tinha tudo, levantou a sua taça. Mas a mulher a quem brindava não era a sua esposa de 25 anos, a mãe dos seus filhos que construíra o seu império ao seu lado. Era uma mulher com metade da sua idade, uma estranha para todos eles. O que se seguiu não foi apenas um escândalo, mas uma guerra por um nome, uma fortuna e uma família. E no dia seguinte, as linhas de batalha seriam traçadas da forma mais chocante imaginável. O brinde da traição. O grande salão do Hotel Ritz era uma sinfonia de sussurros e o suave tilintar dos talheres contra a fina porcelana. Candelabros de cristal, cada um do tamanho de uma pequena carruagem, derramavam luz sobre os convidados. Um verdadeiro quem é quem da elite filantrópica e financeira de Lisboa. No centro de tudo, à cabeceira da mesa mais proeminente, sentava-se a família Castelo. Eles eram o sol à volta do qual girava este brilhante sistema solar de riqueza e influência. À cabeceira da mesa, a irradiar uma aura de poder intocável, estava Rui Castelo. Aos 55 anos, era um homem talhado em granito e ambição, com uma farta cabeleira escura, com fios prateados e olhos da cor de um mar tempestuoso. Era um titã da indústria que se fizera a si mesmo, um homem que abrira caminho desde as humildes ruas do bairro da Graça até ao topo do mundo imobiliário de Lisboa. A sua empresa, Castelo Investimentos, possuía uma parte significativa do horizonte da cidade, e o seu nome era sinônimo de negócios audazes e sucesso implacável. Era um rei no seu reino, e esta noite era a sua coroação. A gala anual da Fundação Castelo era a joia da sua coroa filantrópica, uma noite em que devolvia uma fração da sua imensa fortuna, com o tipo de generosidade ostentosa que só os verdadeiramente ricos podem dar-se ao luxo. Ao seu lado, um estudo de elegância discreta e compostura tensa estava a sua esposa, Carla Castelo. Aos 50 anos, continuava a ser uma mulher impressionante, com traços clássicos, cabelo da cor de ouro fiado e olhos de um assombroso tom safira. Nascera numa família da velha guarda, uma descendente da prestigiada família Lima, e trouxera para o seu casamento um pedigree e uma graça social que Rui, com todos os seus milhares de milhões, nunca poderia ter adquirido por si mesmo. Era para a esposa corporativa perfeita, a parceira silenciosa que polira as suas arestas, organizara os seus intermináveis jantares e criara os seus 2 filhos enquanto ele conquistava o mundo. Usava um vestido verde esmeralda que brilhava sob os candelabros, uma cascata de diamantes na sua garganta que fora um presente de 25 anos de aniversário de Rui. Um presente que começava a sentir mais como um fardo a cada dia que passava. O abismo que se abrira entre eles nos últimos anos era uma ferida silenciosa e aberta, uma verdade que ambos reconheciam, mas nunca se atreviam a pronunciar em voz alta. Em frente a eles sentavam-se os seus filhos, os produtos desta jaula dourada. Tiago, de 24 anos, era o herdeiro aparente, uma versão mais jovem e suave do seu pai. Tinha a ambição de Rui, mas carecia do seu instinto assassino, um fato que era uma fonte constante de fricção entre eles. Tiago, sempre o filho obediente, juntara-se a Castelo Investimentos,
depois de se graduar na nova SBE, mas sentia-se mais como um subordinado bem pago do que como um futuro líder. Era bonito, charmoso e estava desesperado pela aprovação do seu pai, uma mercadoria que Rui dispensava com avareza. Ao lado de Tiago estava a sua irmã mais nova, Catarina, de 21 anos. Era a rebelde da família, uma apaixonada e idealista estudante de História da Arte na Universidade de Lisboa, que via o mundo do seu pai com uma mistura de desdém e dependência relutante. Catarina tinha a beleza da sua mãe, mas o espírito desafiador do seu pai, uma combinação que a tornava tanto cativante quanto perpetuamente em desacordo com as expectativas da sua família. Amava o seu pai, mas abominava o que ele representava. O frio e calculista mundo do dinheiro e do poder, que ela via como uma força corruptora. A cena até agora fora uma atuação cuidadosamente orquestrada, uma série de discursos a elogiar o toque de Midas de Rui e a sua suposta magnanimidade. Carla tinha desempenhado o seu papel na perfeição, sorrindo, acenando e exudando um ar de sereno orgulho enquanto ouvia a interminável ladainha das conquistas do seu marido. Mas sob a superfície, um frio pavor enrolava-se no seu estômago. Tinha notado as subtis mudanças no comportamento de Rui durante o último ano, as noites que ele dizia que eram reuniões de negócios, os telefonemas secretos que ele fazia no seu escritório, a distância apática que substituíra o calor nos seus olhos. Ela suspeitara, claro. Uma mulher sempre sabe. Mas agarrou-se a uma esperança desesperada de que estava errada, de que a base que tinham construído juntos era forte o suficiente para suportar os tremores da sua crise de meia-idade. O prato principal fora retirado e os empregados de mesa moviam-se agora com silenciosa eficiência, enchendo as taças de champanhe para o brinde final da noite. Este era o momento de Rui, o culminar da bajulação da noite. Esperava-se que ele proferisse um discurso sincero a agradecer aos seus apoiantes, aos seus colegas e, claro, à sua amada família. Esperava-se que ele desempenhasse o papel do patriarca benevolente, o homem que tinha tudo e estava grato por isso. Rui levantou-se da sua cadeira, com uma taça de Dom Perignon na mão. Um silêncio apoderou-se do salão enquanto todos os olhos se voltavam para ele. Ele deliciou-se com a atenção, um lento sorriso predador a espalhar-se pelo seu rosto. Parecia o herói conquistador, o senhor do universo. Ele começou o seu discurso com as platitudes habituais, a sua voz um barítono profundo e seguro que ressoava com poder. Agradeceu à direção da fundação, aos generosos doadores, ao incansável pessoal. Falou da sua visão para o futuro, do legado que pretendia construir. Carla observava-o, com o coração como um peso de chumbo no peito. Tinha ouvido este discurso 100 vezes antes, em 100 salões diferentes. Era um guião bem ensaiado, projetado para encantar e impressionar. Mas esta noite algo era diferente. Havia um brilho imprudente, quase cruel, nos seus olhos, que ela nunca vira antes. Uma sensação de fatalidade iminente a invadiu tão fortemente que ela teve de se agarrar à borda da mesa para se estabilizar. Tiago e Catarina também observavam o seu pai. As suas expressões uma mistura de orgulho e apreensão. Eles também sentiam que algo estava errado. O ar estava carregado de tensão tácita. Um silêncio frágil estendia-se tenso sobre a sala brilhante. Rui fez uma pausa, tomando um gole lento do seu champanhe. Deixou que o silêncio pairasse no ar por um momento dramático, os seus olhos percorrendo o mar de rostos expectantes, e depois fez o impensável.
O seu olhar desviou-se, passando por Carla pelos seus filhos, em direção a uma mesa no canto da sala. Era uma mesa de executivos de menor nível da Castelo Investimentos. O tipo de pessoas que normalmente se sentam na parte de trás, longe do centro de poder. Mas esta noite, um deles estava prestes a ser empurrado para o centro das atenções. "Mas há uma pessoa mais a quem preciso de agradecer", disse Rui, a sua voz baixando para um tom mais íntimo, quase carinhoso. "Uma pessoa que trouxe uma nova luz à minha vida, uma nova paixão, uma nova inspiração." Um suspiro coletivo percorreu a sala. O sangue de Carla gelou. Ela seguiu o seu olhar. Os seus olhos pousaram numa jovem sentada na mesa do canto. A mulher era bonita de uma forma que era ao mesmo tempo óbvia e ligeiramente vulgar. Tinha o cabelo comprido e preto como azeviche, uma figura voluptuosa, enfiada num vestido escarlate justo e um olhar de arrogância triunfante no seu rosto. Carla nunca a vira antes, mas soube com uma certeza tão aguda e dolorosa como um pedaço de vidro no seu coração. Quem era esta mulher? Esta era a sua substituta. "Pela Joana", declarou Rui, levantando a sua taça. "Por me mostrar o que realmente significa estar vivo." O nome ficou suspenso no ar. Um dardo envenenado que encontrou o seu alvo no coração da família Castelo. Joana. Era um nome que ficaria gravado nas suas memórias para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era um silêncio cheio de assombro, de indignação, de 1000 perguntas tácitas. Os convidados olhavam boquiabertos. Os seus olhos moviam-se de Rui para Carla, para a mulher escarlate que agora se pavoneava sob o holofote. A fachada cuidadosamente construída da família Castelo tinha se estilhaçado, e a crua e feia verdade estava agora a descoberto para todos verem. Para Carla, o mundo pareceu inclinar-se sobre o seu eixo. Os candelabros sobre ela desfocaram-se numa mancha de luz. Os rostos à sua volta tornaram-se máscaras distorcidas de pena e curiosidade mórbida. O ar era denso e pesado, e ela sentia-se como se estivesse a afogar-se. Olhou para Rui, para o homem que amara, para o homem com quem construíra uma vida, e viu um estranho. O seu rosto estava avermelhado por uma mistura de arrogância e desafio. Os seus olhos brilhavam com uma luz febril. Ele não estava apenas a reconhecer o seu caso. Estava a celebrá-lo, a gabar-se dele da forma mais pública e humilhante possível. Tiago foi o primeiro a reagir. Ele saltou de pé com o rosto pálido de fúria. "O que diabos estás a fazer?" sibilou. A sua voz tremia com uma mistura de raiva e incredulidade. Olhou do seu pai para a mulher de vermelho, com um olhar de puro aborrecimento no seu rosto. Catarina estava congelada na sua cadeira, com os olhos arregalados de horror. As lágrimas brotaram dos seus olhos e ela olhou para a sua mãe, a sua expressão uma súplica silenciosa para que este pesadelo terminasse. Mas Rui não se abalou, simplesmente sorriu um sorriso frio e desdenhoso que não chegava aos seus olhos. "Senta-te, Tiago", disse a sua voz perigosamente tranquila. "Isto não te diz respeito." "Não me diz respeito?" A voz de Tiago elevou-se, atraindo a atenção das mesas circundantes. "Estás a humilhar a minha mãe em frente a toda a cidade, e não me diz respeito?" A mulher escarlate, Joana, parecia deleitar-se com o drama. Levantou-se com um sorriso de presunção nos lábios e levantou a sua própria taça num brinde trocista a Carla. Foi um ato calculado de crueldade, uma declaração de vitória. Essa foi a gota d'água para Carla. A dormência que a envolvera começou a recuar, substituída por uma fúria branca e ardente.
Ela levantou-se da sua cadeira com uma graça e dignidade que desmentiam a agitação que a assolava. Não olhou para Rui, não olhou para Joana. Olhou para os seus filhos, os seus olhos cheios de uma força e resolução que eles nunca tinham visto antes. Sem dizer uma palavra, virou-se e afastou-se da mesa. Ela moveu-se com uma compostura majestosa, de cabeça erguida, as costas direitas. O vestido esmeralda brilhava à sua volta como uma armadura. Não correu, não chorou. Simplesmente caminhou com um propósito e uma finalidade que era mais poderosa do que qualquer palavra gritada ou lágrima derramada. Todo o salão a viu ir embora, uma testemunha coletiva silenciosa da execução de um casamento. Os murmúrios começaram então, uma maré crescente de sussurros e especulações. A gala da Fundação Castelo seria recordada não pela sua filantropia, mas pelo escândalo que irrompera no seu coração. Enquanto Carla caminhava pelo grande lobby do Ritz, a realidade do que acabara de acontecer começou a assentar. A vida que ela conhecera durante 25 anos terminara. O homem que amara partira, substituído por um estranho, cruel e imprudente. O futuro que ela imaginara era um terreno baldio estéril. Saiu para o ar fresco da noite, os sons da cidade, um contraste dissonante com o silêncio sufocante do salão de baile. Uma solitária lágrima finalmente escapou, traçando um caminho frio pela sua bochecha. Era uma lágrima não de tristeza, mas de raiva. Rui declarara guerra, e Carla Castelo, a esposa tranquila e elegante, estava prestes a tornar-se uma guerreira. A batalha pelo nome Castelo, pelos seus filhos, pela sua própria identidade acabara de começar. Pausa para refletir. O que farias se estivesses no lugar de Carla? Acreditas que a família Castelo conseguirá ultrapassar isto? Deixe os seus comentários e partilhe as suas previsões. A guerra começa. A viagem de limusina de regresso à palaciana penthouse dos Castelo na Avenida da Liberdade foi um estudo de silêncio sufocante. O ar, geralmente cheio da conversa confortável de uma família que regressava de um evento de sucesso, estava agora denso com uma mistura tóxica de choque, raiva e uma dor tão profunda que parecia um peso físico. Carla sentou-se muito ereta, com as mãos fortemente entrelaçadas no seu colo. O seu olhar fixo no borrão das luzes da cidade, fora das janelas fumadas. Era uma estátua esculpida em gelo, o seu rosto uma máscara de compostura impenetrável. A única lágrima que derramara fora do hotel era o único sinal externo da tempestade que a assolava. Tiago sentou-se em frente a ela, com a mandíbula tão apertada que um músculo latejava na sua bochecha. Continuava a cerrar e a soltar os punhos, com os nós dos dedos brancos. Era uma mola enrolada de fúria impotente. Os seus olhos moviam-se entre o perfil estoico da sua mãe e o assento vazio ao seu lado, o assento onde o seu pai deveria ter estado. Rui, num ato final de descarado desrespeito, abandonara a gala com Joana, as suas risadas a ecoarem no lobby de mármore enquanto desapareciam num carro desportivo à espera, deixando a sua família para lidar com as consequências da sua traição pública. Catarina estava encolhida no canto da limusina, o seu pequeno corpo abalado por soluços silenciosos. Tinha a cara entre as mãos, os ombros a tremer. O som do seu choro era um contraponto dilacerante ao silêncio tenso, uma expressão crua e sem filtro da dor que todos sentiam. Era o barômetro emocional da família e, naquele momento, indicava uma tempestade de proporções épicas. O porteiro do seu edifício, um homem que os cumprimentava com um sorriso deferente há mais de uma década, desviou o olhar quando saíram do carro. A notícia, ao que parecia, já tinha viajado mais rápido do que a velocidade da luz no mundo hiperconectado da elite lisboeta. O escândalo já era um incêndio descontrolado e eles estavam no epicentro do inferno. O penthouse,
que sempre fora um símbolo do seu sucesso e um santuário do mundo exterior, agora parecia uma jaula dourada, os seus opulentos móveis e as suas obras de arte inestimáveis a zombarem deles com a sua fria e indiferente beleza. O silêncio que enchera o carro seguiu-os para o apartamento, ampliando o espaço cavernoso e fazendo-o sentir-se ainda mais vazio e desolador. Carla caminhou diretamente para o bar, os seus movimentos precisos e deliberados. Serviu-se de uma generosa dose de brandy, com as mãos firmes. Deu um gole longo e lento, o líquido a arder uma bem-vinda queimadura na sua garganta. Precisava do seu calor para combater o frio gelado que se instalara profundamente nos seus ossos. Tiago finalmente quebrou o silêncio, a sua voz um sussurro cru e rouco. Não consigo acreditar, simplesmente não consigo acreditar que ele tenha feito isso. A ti, a nós. Catarina levantou a cabeça com a cara sulcada de lágrimas, os olhos vermelhos e inchados. Como pôde, mãe, diante de todos? Quem é essa mulher? Carla virou-se para olhar para os seus filhos. A sua expressão suavizou-se pela primeira vez naquela noite. Viu a dor deles, a confusão, as ilusões desfeitas, e um amor feroz e protetor a invadiu. Eles eram a única coisa que importava agora. O nome dela, ao que parece, é Joana, disse a sua voz desprovida de emoção. E quanto a quem ela é um erro. Um erro muito público e muito caro que o vosso pai acabou de cometer. Ela tomou outro gole do seu brandy, a sua mente já a trabalhar, a calcular, a planear. O choque começava a desaparecer, substituído por uma resolução fria e lúcida. Fora a esposa de um CEO durante 25 anos. Ela sabia como traçar estratégias, sabia como lutar. O que vamos fazer? Perguntou Tiago, procurando a guia da sua mãe. A sua raiva dando lugar a uma sensação de impotência. Ele estava acostumado a que o seu pai tivesse o controlo, a que tomasse as decisões. Agora essa base tinha-lhe sido arrancada. Primeiro, disse Carla com voz firme, vamos permanecer unidos. O vosso pai tomou a sua decisão. Escolheu alinhar-se com aquela mulher. Traçou uma linha na areia. Agora devemos traçar a nossa. Ela caminhou em direção à grande janela que dava para o Parque Eduardo VII. As luzes da cidade, uma brilhante tapeçaria lá embaixo. Ela estivera nesta janela inúmeras vezes, a olhar para o império que ajudara Rui a construir. Agora estava a olhar para um campo de batalha. Ele pensa que venceu, disse a sua voz um murmúrio baixo e perigoso. Pensa que pode simplesmente descartar-me. Descartar-nos sem consequências. Ele subestimou-me. Ele subestimou os seus próprios filhos. Virou-se para eles, os seus olhos safira a arder com um fogo recém-descoberto. Isto já não se trata apenas de um casamento. Trata-se da nossa família. Trata-se do nosso nome. Trata-se de tudo o que construímos, e eu não vou deixar que ele o destrua. Pausa para refletir. O que farias se estivesses no lugar de Carla? Acreditas que a família Castelo poderá superar isto? Deixe os seus comentários e partilhe as suas previsões. O grito de guerra. Na manhã seguinte, a cidade acordou com o escândalo dos Castelo, espalhado na primeira página de todos os tabloides e sites de notícias. A Noite Escarlate dos Castelo, gritava o título do Correio da Manhã, acompanhado de uma fotografia granulada de Rui e Joana a sair da gala, o braço dele enrolado possessivamente à volta da cintura dela. O artigo era uma mistura salaz de fatos e especulações que detalhava o brinde público de Rui, a saída digna de Carla e a misteriosa identidade de Joana. Ela foi pintada como uma jovem e ambiciosa executiva de marketing da Castelo Investimentos. Uma víbora que cravara as suas garras no magnata multimilionário.
Os telefones da penthouse começaram a tocar incessantemente, uma cacofonia de chamadas de amigos preocupados, conhecidos bisbilhoteiros e repórteres esfomeados por uma citação. Carla instruiu a empregada para os desligar. Precisava de pensar, planear, preparar-se para a guerra que se aproximava. Ligou para a sua advogada pessoal, uma mulher astuta e formidável chamada Sofia Lima, que também era sua prima. Sofia chegou numa hora, o seu rosto uma máscara de sombria determinação. Era um bulldog com um fato de Chanel e era ferozmente leal a Carla. Sentaram-se no salão formal, o cenário de tantas felizes reuniões de família, agora transformado numa sala de guerra. Carla, com uma clareza que a surpreendeu até a si mesma, expôs os acontecimentos da noite anterior, a sua voz tranquila e ponderada. Não chorou, não se enfureceu. Apresentou os fatos com a precisão desprendida de um cirurgião. Sofia ouviu atentamente, a sua caneta a voar sobre o seu bloco legal. Quando Carla terminou, levantou os olhos, a sua expressão uma mistura de simpatia e férrea resolução. Ele é um tolo, Carla, um tolo monumental e arrogante, mas é um tolo perigoso. Precisamos de nos mover rápida e decisivamente. Quero o divórcio, disse Carla. As palavras tinham gosto a cinza na sua boca. Mas quero mais do que isso. Eu o ajudei a construir essa empresa. O dinheiro da minha família foi a semente que iniciou tudo. As minhas ligações sociais abriram-lhe portas que de outra forma teriam estado trancadas. Não sou apenas a sua esposa, sou a sua parceira, e não serei descartada como um móvel velho. Sofia assentiu, um brilho predador nos seus olhos. De acordo com a lei portuguesa, os bens conjugais estão sujeitos à distribuição equitativa, e argumentaremos que as suas contribuições para o casamento e para o negócio foram significativas. Iremos pela metade de tudo, Carla. A empresa, as propriedades, a coleção de arte, tudo. Bom, disse Carla. Mas há mais. Quero proteger as crianças, a posição de Tiago na empresa, o fundo fiduciário de Catarina. Ele tentará usá-los como alavanca contra mim. Eu sei que o fará. Apresentaremos uma medida cautelar imediata para congelar todos os bens conjugais, disse Sofia. Isso o impedirá de mover dinheiro ou tomar decisões financeiras importantes sem a aprovação judicial. Também solicitaremos uma pensão alimentícia temporária para o cônjuge e os filhos. Iremos atingi-lo com força e rapidez antes que ele tenha tempo de compreender completamente o que está a acontecer. Enquanto Carla tramava a sua estratégia legal, Tiago enfrentava a sua própria batalha. Ele fora ao escritório contra o conselho da sua mãe. Decidido a confrontar o seu pai. Encontrou Rui no seu gabinete do canto, uma vasta extensão de vidro e aço com uma vista panorâmica da cidade. Ele estava ao telefone, a rir, um som que fazia o sangue de Tiago ferver. Joana estava empoleirada na beira da sua secretária, parecendo como se fosse a dona do lugar. Usava um vestido ainda mais revelador do que o da noite anterior e bebia um latte de uma chávena da Castelo Investimentos. Quando Rui viu Tiago, a sua expressão endureceu. Terminou a chamada e levantou-se, ajeitando os ombros como se preparasse para uma luta. — O que queres, Tiago? Perguntou, a sua voz fria e desdenhosa. — Quero saber o que estavas a pensar, disse Tiago. A sua voz tremia de raiva contida. — Quero saber como pudeste fazer isso à mãe. Rui bufou, com um olhar de pura arrogância no seu rosto. — A tua mãe e eu temos sido infelizes há anos. Era uma farsa, um acordo de negócios. É hora de eu ser feliz. A Joana faz-me feliz. Joana sorriu um sorriso de presunção e triunfo. O seu pai é um homem apaixonado, Tiago. Ele precisa de uma mulher que possa acompanhar o ritmo. O tom condescendente, o desprezo casual. Foi demasiado para Tiago suportar. Tu não fazes ideia do que fizeste, disse, a sua voz perigosamente baixa.
Acabaste de destruir esta família. Não sejas tão dramático, disse Rui, agitando uma mão desdenhosa. É um divórcio. Acontece todos os dias. A tua mãe estará bem cuidada. Tu e a Catarina ficarão bem. Nada tem de mudar. Nada tem de mudar? A voz de Tiago elevou-se a um grito. Acabaste de humilhar publicamente a mulher que te apoiou durante 25 anos. E achas que nada tem de mudar? Perdeste a cabeça. Cuidado com o teu tom, Tiago, avisou Rui, semicerrando os olhos. Tu és um empregado desta empresa e eu ainda sou o teu pai. Não, disse Tiago. Uma súbita e arrepiante clareza desceu sobre ele. Já não és. O homem a quem chamei meu pai não teria feito isto. Não teria sido tão cruel, tão egoísta. Deu um passo para trás, a sua decisão tomada naquele momento de dolorosa desilusão. Eu demito-me, disse. As palavras sentiram-se ao mesmo tempo aterrorizantes e libertadoras. Não vou trabalhar para ti, não farei parte deste circo. Virou-se e saiu do escritório, ignorando o grito de Rui com o seu nome. Passou pelos olhares curiosos dos outros empregados, pelos sussurros e pelos olhares de pena. Saiu da Castelo Investimentos, a empresa que outrora acreditara ser o seu direito de nascença, e não olhou para trás. Enquanto isso, Catarina travava a sua própria guerra mais subtil. Passara a manhã ao telefone, não com amigos, mas com os curadores da Fundação da Família Lima, a organização de caridade estabelecida pelos seus avós maternos. Era membro júnior da direção, um posto que sempre levara a sério. Conhecia o funcionamento interno da fundação e sabia onde estavam os pontos de pressão. Falou com a sua tia-avó, a formidável matriarca do clã Lima, uma mulher que nunca aprovara totalmente Rui Castelo. Catarina, com uma paixão e eloquência que desmentiam a sua idade, pintou um quadro vívido da traição pública de Rui, da sua crueldade, do seu desrespeito pelo nome da família. Falou não apenas como uma filha aflita, mas como uma Lima a defender a honra da sua linhagem. Quando desligou o telefone, as engrenagens estavam em movimento. A família Lima, uma força poderosa e influente por direito próprio, estava a mobilizar-se. Estavam a cortar laços com Rui, tanto pessoais como profissionais. Estavam a retirar o seu apoio das suas empresas, fechando portas que outrora estiveram abertas de par em par. Estavam, à sua maneira tranquila e devastadora, a declarar guerra a Rui Castelo. Quando Tiago regressou à penthouse, com o rosto pálido, mas resoluto, encontrou a sua mãe e a sua irmã no salão. Contou-lhes o que fizera, que se demitira do seu emprego, que se afastara do seu pai. Carla olhou para ele com um feroz orgulho nos seus olhos. Fizeste a coisa certa, Tiago, disse, a sua voz cheia de emoção. Escolheste a tua família, escolheste a tua integridade. Catarina depois contou-lhe sobre as suas próprias conversas, sobre a resposta da família Lima. Um pequeno e sombrio sorriso tocou os lábios de Carla. As linhas de batalha estavam a ser traçadas, e ela não estava a lutar sozinha. No dia seguinte, a família reuniu-se no salão, uma frente unida contra a tempestade que estava prestes a desencadear-se. Sofia chegou com uma montanha de papelada, as primeiras salvas da sua guerra legal. A petição de divórcio, a medida cautelar para congelar bens, o pedido de pensão de alimentos, tudo estava lá, pronto para ser apresentado. Enquanto reviam os documentos, o porteiro ligou. O senhor Castelo está a subir, anunciou, a sua voz tensa. Um frio silêncio apoderou-se da sala. Carla olhou para os seus filhos, a sua expressão indecifrável. Que ele venha, disse, a sua voz tranquila.
É hora de termos uma reunião de família. Rui entrou no apartamento uns minutos depois, o seu rosto uma máscara trovejante de raiva. Não estava acostumado a ser desafiado. Não estava acostumado a que a sua autoridade fosse questionada. Era um rei que acabara de descobrir que o seu reino estava em revolta. Olhou para Sofia, para a pilha de documentos legais sobre a mesa de café. "O que é isto?" exigiu, a sua voz um grunhido baixo. "É uma petição de divórcio, Rui", disse Carla, a sua voz tão fria e clara como o gelo. "E uma medida cautelar para congelar todos os nossos bens. Não vais gastar mais um cêntimo do nosso dinheiro naquela mulher." O rosto de Rui contorceu-se de fúria. Virou-se para Tiago. "E tu, miúdo patético e ingrato, abandonas a minha empresa, o teu futuro." "Eu abandonei-te", corrigiu Tiago, a sua voz firme. "Escolhi a minha mãe, escolhi a minha família." Rui depois dirigiu a sua raiva para Catarina. "E tu foste chorar para os teus velhos parentes, colocando-os contra mim." "Eu lhes disse a verdade", disse Catarina, a sua voz inquebrável. "Tu és quem a procurou." Rui olhou de um rosto desafiador para outro, uma compreensão incipiente nos seus olhos. Ele esperava que eles se desmoronassem. Ele esperava que fossem fracos, que dependessem dele. Nunca imaginara que se manteriam unidos, que lutariam. Soltou uma risada áspera e sem humor. "Pensam que podem vencer isto? Pensam que podem enfrentar-me? Eu construí este império. Eu sou Rui Castelo." "E eu sou Carla Castelo", disse, a sua voz tranquila, mas cheia de uma força inabalável. "E estes são os nossos filhos. Tu tomaste uma decisão, Rui. Tu a escolheste." Ela fez um vago gesto em direção à cidade, um movimento desdenhoso da sua mão. "E agora nós tomamos a nossa decisão. Escolhemos-nos uns aos outros. Escolhemos esta família." A batalha tinha começado. As linhas tinham sido traçadas. E na opulenta penthouse, com vista para o Parque Eduardo VII, a família Castelo, menos o seu patriarca, manteve-se unida, pronta para enfrentar a tempestade. O dia seguinte chegara, e a família tinha escolhido. Tinham-na escolhido a ela. Tinham escolhido Carla. Tinham-se escolhido a si mesmos. E Rui Castelo, o rei que tão descuidadamente descartara a sua rainha, estava prestes a descobrir que já não governava um reino, mas um terreno baldio da sua própria criação. A guerra acabara de começar, e as baixas ainda não tinham sido contadas. Pausa para refletir. Qual a sua opinião sobre o desafio de Carla e os seus filhos? Foi a melhor estratégia ou deviam ter sido mais cautelosos? As semanas que se seguiram ao fatídico jantar foram um turbilhão de manobras legais, escrutínio público e uma profunda mudança sísmica no universo da família Castelo. A batalha que Rui acendera com tanta arrogância era agora uma guerra em grande escala, travada não num campo de batalha de lama e aço, mas nas estéreis salas de conferências dos escritórios de advogados, nas colunas de mexericos dos tabloides da cidade e nos círculos sussurrantes e críticos da elite de Lisboa. Rui, habituado a um mundo que se dobrava à sua vontade, ficou atônito com a ferocidade e a unidade da oposição. Ele esperara que Carla fosse uma mulher chorosa e destruída, a implorar por uma reconciliação ou por um acordo discreto e generoso. Ele esperara que os seus filhos fossem petulantes, mas, em última análise, obedientes. A sua dependência da sua riqueza, uma coleira que ele podia puxar facilmente, tinha-os julgado fundamentalmente mal, e esse erro de cálculo estava a revelar-se caro. A medida cautelar, que congelava os seus bens, foi o primeiro golpe importante. Foi uma obra-prima estratégica de Sofia Lima, um estrangulamento legal que parou a vida financeira de Rui. De repente,
Cada transação importante, cada transferência de fundos exigia a aprovação judicial. O seu plano de instalar Joana num luxuoso apartamento multimilionário, de a cobrir com o tipo de presentes extravagantes que solidificariam a sua posição como a nova mulher na sua vida, foi abruptamente frustrado. Era um rei com um tesouro temporariamente bloqueado, e a humilhação foi requintada. Ele retaliou como era da sua natureza, com força bruta. Reuniu uma equipa legal dos advogados mais implacáveis e caros da cidade, advogados conhecidos pelas suas táticas de terra queimada. Apresentaram uma contramoção a acusar Carla de ser uma caçadora de fortunas, uma mulher que vivera uma vida de luxo às suas custas e agora tentava sangrá-lo. Pintaram-na como uma mulher fria e calculista que estivera emocionalmente distante durante anos, uma esposa apenas no nome. Foi uma campanha de difamação projetada para magoar e intimidar, mas Carla, impulsionada pelo apoio inabalável dos seus filhos e pela formidável Sofia, recusou-se a ser intimidada. Ela passara 25 anos à sombra de Rui, a sua própria inteligência e força sublimadas para o ego dele. Agora essa sombra tinha-se ido, e ela estava a sair para a luz, descobrindo uma resiliência que nunca soube que possuía. A narrativa pública que Rui assumira que podia controlar também se estava a virar contra ele. O seu descarado brinde à sua amante fora um desastre de relações públicas, uma demonstração de uma arrogância tão impressionante que alienara até os seus apoiantes mais fervorosos. A história da saída digna de Carla, da lealdade dos seus filhos, capturara a imaginação da cidade. Ela era retratada como a mulher injustiçada, a matriarca elegante que defendia a honra da sua família. Ele era o vilão, o multimilionário insensível que trocara a sua leal esposa por um modelo mais jovem e vistoso. A outra mulher, Joana, também estava a descobrir que a sua vitória não era tão doce como imaginara. Ela ansiara pelo palco, pela legitimidade que vinha com estar de braço dado com um homem como Rui Castelo. Mas o palco era agora um holofote áspero e implacável. Ela foi vilipendiada na imprensa, rotulada de destruidora de lares e oportunista social. As esposas dos amigos e parceiros de negócios de Rui, mulheres que outrora tinham sido suas colegas ou superiores, agora olhavam-na com desprezo não disfarçado. Ela era uma pária, uma mulher escarlate numa cidade que valorizava a lealdade e a discrição acima de tudo. A guerra pelo Império Castelo também se travava numa frente mais pessoal e talvez mais dolorosa. Rui, enfurecido pelo desafio dos seus filhos, começou a apertar as rédeas. Cortou os seus cartões de crédito, um ato mesquinho de retaliação que era mais simbólico do que financeiramente devastador. Enviou uma carta seca e formal a Catarina, informando-a de que já não contribuiria para a sua mensalidade na Universidade de Lisboa. Tentou proibir Tiago de ir à casa de campo da família na Serra da Arrábida, um lugar cheio de memórias de uma vida. Mas por cada movimento que ele fazia, Carla tinha um contra-ataque. Utilizou os seus próprios fundos pessoais, uma herança substancial dos seus pais, que Rui nunca conseguira tocar, para cobrir a mensalidade de Catarina e assegurar que a vida dos seus filhos não fosse interrompida. Lembrou a Rui, através de Sofia, que a Casa da Serra era um bem conjugal e que ele não tinha o direito legal de proibir o seu próprio filho de entrar na propriedade. Os filhos, por sua vez, estavam a descobrir as suas próprias forças no crisol desta crise familiar. Tiago, libertado da sufocante pressão das expectativas do seu pai,
começou a explorar os seus próprios interesses. Sempre tivera paixão pela arquitetura sustentável, uma ideia que Rui descartara como uma tolice de abraçadores de árvores. Agora começou a fazer cursos online, a contactar pessoas da área e até a esboçar planos para a sua própria pequena empresa de desenvolvimento ecológico. Estava a encontrar um propósito que era inteiramente seu, um sentido de autoestima que não estava ligado ao nome Castelo ou à aprovação do seu pai. Catarina, sempre a consciência da família, canalizou a sua raiva e a sua dor para o seu ativismo. Envolveu-se ainda mais nos seus estudos de história da arte, focando-se no papel das artistas femininas que haviam sido ignoradas ou marginalizadas pelos seus homólogos masculinos. Viu um paralelo na história da sua mãe, e isso alimentou a sua paixão. Organizou uma exposição de arte estudantil no campus que mostrava o trabalho de artistas femininas emergentes e dedicou-a à sua mãe. Foi um pequeno ato de desafio, mas foi uma poderosa declaração da sua lealdade e dos seus valores. O confronto continuou durante meses, uma tensa e amarga guerra de desgaste. As contas de advogados acumularam-se, o custo emocional aumentou, e o abismo dentro da família aprofundou-se até se tornar um desfiladeiro intransponível. Rui, isolado e cada vez mais paranoico, tornou-se cada vez mais dependente de Joana. Mas os alicerces da sua relação, construídos sobre um impulso imprudente e um desejo partilhado por um certo tipo de estilo de vida, começaram a mostrar rachaduras. Joana estava a ficar impaciente. A vida de uma amante mimada de um multimilionário não se estava a materializar como ela imaginara. Os bens congelados significavam que as compras, as viagens luxuosas, as joias, estavam em suspenso. Ela vivia num hotel de luxo, uma jaula dourada, mas não era a dona de uma penthouse na Avenida da Liberdade. Era uma mulher no limbo, e o constante escrutínio público começava a esgotá-la. Ela quisera ser uma rainha, mas começava a sentir-se mais como um peão num jogo que não entendia de todo. O ponto de viragem chegou durante uma declaração para o caso de divórcio. Era a primeira vez que Carla e Rui estavam na mesma sala desde aquela fatídica noite na penthouse. O ar na sala de conferências estava carregado de animosidade, uma coisa palpável e viva. Os advogados de Rui, fiéis à sua reputação, saíram a atacar. Perguntaram a Carla sobre os seus hábitos de consumo, a sua vida social, o seu papel como mãe. Tentaram pintá-la como uma mulher frívola e distante, que não contribuíra com nada para o casamento, exceto o seu pedigree. Carla, tranquila e serena, respondeu às suas perguntas com uma dignidade discreta que os enfureceu. Ela tinha a sua própria arma secreta, uma coleção de diários meticulosamente guardados que mantivera durante 25 anos. Eram um registro detalhado da sua vida com Rui, uma crônica dos jantares que organizara, das viagens de negócios que planeara, dos clientes que conquistara, dos sacrifícios pessoais que fizera. Quando chegou a vez de Sofia interrogar Rui, ela foi implacável. Apresentou-lhe provas dos seus gastos extravagantes com Joana, das suas tentativas de ocultar bens, da sua crueldade emocional para com a sua esposa e filhos. Rui, sob juramento, foi forçado a admitir a sua infidelidade, as suas mentiras, o seu desprezo insensível pela sua família. Mas o golpe mais devastador chegou quando Sofia começou a interrogá-lo sobre os primeiros dias da sua empresa. Ela exibiu registros financeiros, antigos acordos de empréstimo e cartas pessoais que Carla guardara. Expôs com minucioso detalhe como o dinheiro inicial para a Castelo Investimentos não viera do próprio bolso de Rui, mas de um fundo fiduciário estabelecido pelo avô de Carla. Mostrou como as ligações familiares de Carla lhe haviam assegurado o seu primeiro grande acordo de desenvolvimento, um acordo que fora o trampolim para todo o seu império.
Rui, pela primeira vez na sua vida, ficou sem palavras. A narrativa que construíra com tanto cuidado, o mito do homem que se fez a si mesmo, estava a desmoronar-se à sua volta. Ele não era apenas um mulherengo, era um impostor. Havia construído o seu reino sobre uma base do dinheiro da sua esposa e da influência da sua família. A notícia da declaração, das revelações sobre as origens da fortuna de Rui, enviou ondas de choque através da comunidade empresarial. A sua reputação, já manchada, estava agora em farrapos. Os seus parceiros de negócios começaram a distanciar-se. O preço das suas ações vacilou e o império que construíra com tanta determinação implacável começou a parecer vulnerável. Para Rui, foi a humilhação máxima. Perdera a sua família, a sua reputação e agora estava em perigo de perder a sua empresa. Era um reino que se estava a reduzir rapidamente. O seu poder e influência escoavam-se como areia entre os seus dedos. Joana, vendo o que estava a acontecer, fez o seu movimento. Ela percebeu que o navio dos Castello estava a afundar e não tinha a intenção de afundar com ele. Deu uma entrevista exclusiva a uma revista sensacionalista, pintando-se a si mesma como uma vítima, uma jovem ingênua que fora seduzida e manipulada por um homem mais velho e poderoso. Retratou Rui como uma figura de Svengali, um homem que lhe prometera o mundo e depois a deixara com nada. Foi um ato calculado de autopreservação, uma última tentativa desesperada de salvar a sua própria reputação às custas dele. A entrevista foi o prego final no caixão de Rui. Agora não era apenas um vilão, mas um patético. Era um homem que fora ultrapassado pela sua esposa, abandonado pelos seus filhos e agora publicamente traído pela sua amante. Estava sozinho, isolado na sua torre de cristal e aço, um rei sem súbditos, sem aliados e sem ninguém para culpar além de si mesmo. No fim, não teve outra escolha senão render-se. Ele concordou com um acordo que foi muito mais generoso com Carla do que ele alguma vez imaginara. Ela recebeu uma parte significativa da sua fortuna, a penthouse na Avenida da Liberdade, a Casa da Serra e uma participação substancial na Castello Investimentos. Não foi apenas uma vitória, foi uma justificação. Carla, Tiago e Catarina pararam juntos na varanda da penthouse a olhar para a cidade que mais uma vez era deles. A guerra tinha terminado. Estavam magoados, estavam marcados, mas estavam inteiros. Enfrentaram a tempestade e emergiram não ilesos, mas mais fortes, mais unidos e com um sentido mais claro de quem eram e do que valorizavam. Carla Castello, a mulher que fora publicamente descartada, não só sobreviveu, ela triunfou. Ela recuperou o seu nome, a sua fortuna e a sua família. Já não era apenas a esposa de um multimilionário, era a matriarca de uma nova dinastia Castello, uma construída não sobre a ambição implacável e o espetáculo público, mas sobre a lealdade, a integridade e o poder duradouro da família. A batalha fora ganha, não com um grito, mas com uma resolução tranquila e inabalável. E, no fim, essa tinha sido a arma mais poderosa de todas. Momento da verdade. O que achou da jornada de Carla, de esposa desprezada à matriarca poderosa? Acredita que Rui teve o que merecia no final? Gostaríamos de ouvir os seus pensamentos e opiniões nos comentários abaixo. Se esta história ressoou consigo, por favor, dê um gosto neste vídeo. Compartilhe-o com alguém que aprecie um relato de força e resiliência. E não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais histórias cativantes como esta. O seu apoio ajuda-nos a continuar a dar vida a estas narrativas. Obrigado por ouvir.